Fala galera, tudo certo? Então, continuando a série aí dos dois vídeos que eu comentei com vocês, eu vou fazer agora então a apresentação do segundo vídeo, né? Então, como eu comentei com vocês, primeiro vídeo aí a gente tratou, né, de toda a parte estrutural do átomo, como que ele funciona, né? Então foi falado todo esse conceito de eletronegatividade e de raio atômico, né? Então agora eu vou tratar com vocês como que funciona a parte de ligações químicas, né? Depois eu vou comentar com vocês o que é uma molécula polar e o que é uma molécula apolar. E daí por último eu vou mostrar uma experiência para vocês, né, prática, para vocês visualizarem por que uma molécula conduz eletricidade e a outra molécula não conduz, né? O que tem a ver essa parte de polaridade com a corrente elétrica, né? Com a condução de eletricidade numa solução, né? Se a molécula ela é eletrolítica ou não é eletrolítica, certo? Bom, então vamos lá. Parte de ligação. O que é uma ligação química, gente? A ligação química, então, é a união de dois elementos químicos, né? A gente tem aí milhares e milhares de composições químicas, né? Que formam tudo que está ao nosso redor, né? Formam o nosso corpo, formam a matéria em geral da natureza. Então, tudo que existe, né, é formado por ligações químicas. Mas quais são os três tipos de ligações químicas que a gente tem? Não sei se vocês recordam, então, do primeiro vídeo, né? O primeiro vídeo eu tratei de compostos eletronegativos, compostos eletropositivos, né? E falei para vocês, dei uma ideia, né, que os compostos eletropositivos se ligando aos compostos eletronegativos fazem as ligações iônicas, né? Os compostos eletronegativos entre eles faziam a ligação covalente e os compostos eletropositivos entre eles faziam as ligações metálicas, né? Então, para a gente dar ênfase melhor agora, para explicar mais detalhadamente, né, eu vou dar três exemplos para vocês, né? Um exemplo de uma ligação iônica, né, de uma molécula iônica, o exemplo de uma ligação covalente e o exemplo de uma ligação metálica, certo? Então vamos começar pela ligação iônica. O que é a ligação iônica, gente? A ligação iônica, então, é a ligação do elemento mais eletropositivo com o elemento mais eletronegativo, né? Na tabela periódica a gente classifica como metais, né, de um lado, como eu mostrei, né, no vídeo anterior, e ametais do outro lado, né? O que vai acontecer? A característica principal dessa ligação é a transferência do elétron, certo? O elétron do átomo eletropositivo vai ser doado para o átomo eletronegativo, tá? Então eu vou pegar o exemplo aqui do nosso velho e bom sal de cozinha, né? O sal de cozinha ele é formado pelo quê? Pelo Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro. Se vocês olharem na tabela periódica, né, vocês vão notar que esse lado aqui do cloro, ele é um ametal, né? Ele é um átomo eletronegativo. E que possui o raio menor, né? O raio dele é menor. Por quê? Porque o núcleo dele é mais positivo, certo? O que deixa o raio dele menor. Automaticamente ele vai querer elétrons, vai puxar elétrons, certo? Ele possui 7 elétrons na sua última camada de valência, né? Se vocês pesquisarem aí camada de valência, é a última camada onde circulam os elétrons, né? Como eu mostrei para vocês no primeiro átomo, né, no primeiro vídeo,
tem a representação do átomo lá com o núcleo e ao redor, né, tem as camadas energéticas, que é onde fica circulando os elétrons, né? Então, se vocês notarem, a última camada do cloro possui 7 elétrons, certo? Então, você vem aqui, ó, e coloca a representação de 7 pontinhos, ó, ao redor do cloro, ó. 7 pontinhos, né? Camada de valência. Se vocês pesquisarem também, esses vídeos, os 2 vídeos que eu estou produzindo, gente, é pra gente ter uma base, assim, né? Uns vídeos resumidos ali, que vocês vão ter uma ideia bem boa de como que funciona. Mas, né, se vocês quiserem se aprofundar mais, vocês têm que pesquisar os vídeos, tipo, se aprofundar mais. Então, existe uma lei, né, uma regra, que para o átomo se tornar estável, né, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada de valência, né, a regra do octeto, né. Então, o cloro ele vai buscar esse elétron para ficar com 8 elétrons na sua última camada, certo? Já o Na, pessoal, na sua última camada de valência, ele tem 1 elétron, que daí você vem aqui e representa por um pontinho. No caso do Na, o que é o Na? O Na, então, é um metal, né? Se vocês recordarem que eu falei lá no último vídeo, diferente do cloro, ele é eletropositivo, né? E tem um raio atômico maior, né? Como o núcleo dele não segura tanto esse raio negativo, o raio dele é maior. Consequentemente, esse aqui vai querer doar o elétron dele, né? Vai ser mais difícil, vai ser mais fácil ele liberar esse último elétron dele aqui na última camada, ó, do que esse daqui que tem 7, que está preso, certo? Então o que vai acontecer com esse daqui, ó? Ele vai doar esse elétron aqui para o cloro, ó. Vai doar. Automaticamente, quando ele doa esse daqui, quando há essa transmissão de elétron aqui, esse cara aqui vai se ligar com esse cara aqui, ó. Né? Vai fazer o nosso saudoso aí, sal de cozinha, NaCl, né? Então por que a gente tem o Na+ e o Cl-? Porque como esse cara aqui doou uma carga negativa para esse cara aqui, ó, ele vai ficar com uma carga negativa a mais, ó. Certo? E como esse cara aqui doou para esse cara aqui a carga negativa, né? Passou uma carga negativa a mais para ele, automaticamente ele vai ficar com uma carga positiva a mais, ó. Porque lembra que eu tinha falado para vocês, né? Que o sódio tinha 11 cargas positivas dentro do núcleo e 11 cargas negativas na eletrosfera, tornando ele estável. Se ele deu uma carga negativa para o outro, automaticamente ele fica com 11 cargas positivas no núcleo e 10 cargas positivas na eletrosfera, o que dá a caracterização do que? Uma carga positiva a mais, certo? Já o cloro, né, como tinha 17 cargas positivas dentro do núcleo e 17 cargas negativas ao redor da eletrosfera, recebeu mais um elétron. Então ele ficou com uma carga negativa a mais, certo? Bom, galera, então agora que a gente já sabe como é que funciona um composto iônico, né? Como que a gente sabe ali aquela parte de ligação entre elemento eletronegativo com elemento eletropositivo, raio atômico menor com raio atômico maior, né? Que um pega o elétron do outro, um doa o seu elétron para o outro, né? Formando polos, né? A gente vai ver o que agora? Como que funciona uma ligação covalente, certo? Então a ligação covalente, ela é formada por elementos eletronegativos, né? Que são os ametais. Então aqui, ó, eu vou colocar o exemplo da molécula aqui do metano, né? Para vocês conseguirem visualizar isso na prática. Ó. O que é o metano, gente? O metano, a gente tem um carbono aqui no meio, né? E 4 hidrogênios ao redor dele, ó. Fazendo a molécula de metano. Essas ligações ambas são covalentes. Por quê?
Porque o carbono, né, possui 4 elétrons na sua última camada, que são representados por essas bolinhas aqui, ó, né? E o hidrogênio tem só um, ó. Então, quando eles compartilham, gente, você faz isso daqui, ó, compartilhamento de elétrons, ó. O que vai acontecer com isso, ó? O carbono, ele vai compartilhar mais 4 elétrons, ó, ficando com 8 elétrons na camada de valência, e o hidrogênio, cada hidrogênio vai ficar com 2, ó, formando lá a regra do octeto e a regra do dueto, no caso do hidrogênio, né? Então, compostos covalentes, ligações covalentes, né? Quais são as características delas, ó? São ligações entre elementos eletronegativos, ambos querem ganhar, eletronegativos, certo? Então são formados por ametais, como eu falei lá na tabela periódica, né? Existe então o compartilhamento de elétrons, certo? E ambos aqui tem o que, ó? Um raio atômico menor, certo? Ambos têm um raio atômico mais reduzido. Então, diferente da ligação iônica, né? Como os dois querem ganhar agora, existe esse compartilhamento de elétrons. Pessoal, então para finalizar essa parte de ligações, né, a última ligação existente é a ligação metálica, né? Então a gente já falou de duas, né? A gente falou da ligação iônica, que é entre elementos eletronegativos com elementos eletropositivos, né? Ametais com metais. A gente falou da ligação covalente, que é elementos ambos são eletronegativos, né? Que ambos são ametais. E a gente tem a ligação metálica, que são agora elementos eletropositivos, né? Ambos querem perder esses elétrons, que são os metais, né? Volto a dizer, se tiver uma tabela periódica aí, vocês acompanhem, vão acompanhando na tabela periódica o que eu tô falando, né? Vão acompanhando quais são esses elementos, para vocês identificando aí qual tipo de elemento que forma qual tipo de ligação, né? Então aqui eu peguei uma ligação metálica do ferro ligado com o ferro, certo? Como os dois querem perder, pessoal, os dois querem perder, aqui ó, vários ferros que a gente tem aqui, ó, o que vai acontecer? Esse cara aqui quer doar esse elétron para esse cara aqui, ó, que quer doar esse cara para esse elétron, que quer doar esse elétron para esse cara, que quer doar esse elétron para esse cara, né? Então ao redor dele aqui, ó, nós temos nuvens de elétrons, ó, nuvens de elétrons ao redor desse ferro aqui, ó, né? Ligação metálica, ó. Vai chegar um momento que esse ferro daqui, ó, ele quer doar tanto esses elétrons para esse cara aqui, ó, que ele vai ficar com uma parte aqui mais eletronegativa do que o outro lado aqui, ó, certo? Ele expulsa esses elétrons querendo doar, né? Automaticamente esse cara que está aqui, ó, como ele quer doar tantos elétrons para o outro cara, ó, os elétrons vão vir mais para cá, vai ficar com uma região mais positiva e uma mais negativa aqui, ó. Esse outro ferro aqui, como quer doar muito esses elétrons para esse cara aqui, ó, vai ficar com uma região mais positiva desse lado, uma região mais negativa desse lado, ó. E assim, esses elementos vão se ligando, ó. Esses elementos vão se ligando, ó, fazendo a ligação metálica, ó. A ligação metálica é através da nuvem eletrônica. Nós temos
uma nuvem de elétrons se ligando, né? Fazendo toda essa parte da ligação metálica, mas ambos são eletropositivos, ambos querem perder esses elétrons, e através dessa nuvem ali eles acabam se juntando, né? Por isso que eles são bons condutores de eletricidade, né? A gente já vai tratar sobre isso, mas o que acontece? Como o elétron, a corrente elétrica é uma corrente ordenada de elétrons, né? Essa nuvem eletrônica que faz com que esses elétrons consigam se movimentar de forma mais fácil, né? O que isso proporciona? Que os metais são bons condutores de eletricidade, né? Então aqui, para a gente terminar essa última parte de ligações químicas, o que a gente vai esboçar aqui, ó? Que são ligações entre elementos eletropositivos, ambos são eletropositivos, né? Então ambos são metais, né? Uma ligação de um metal com mais um metal, né? Ambos têm um raio atômico grande, né? Raio atômico grande, e eles fazem uma ligação através da nuvem eletrônica, nuvem elétrica, o que torna eles bons condutores de eletricidade, tá? Então aqui nós temos a ligação metálica, ó. Ligação metálica, certo, pessoal? Agora que a gente entende já como funciona essas três ligações, né? A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica, eu vou explicar para vocês a parte da polaridade da ligação iônica, certo? Por que o polar se mistura com uma molécula polar? E depois, para finalizar, a gente vai ver esse experimento aí na prática aí, que eu vou mostrar para vocês, um experimento bem bacana, beleza? Bom, então agora, para a gente entender, né, essa experiência que eu comentei com vocês, né, vocês vão ter que saber o que é uma molécula polar e uma molécula apolar, né? Então, na química, gente, a gente tem as ligações intramoleculares, né, que são as ligações entre os elementos químicos, né, que existe aquela força da eletronegatividade que eu falei, né, a ligação iônica, a ligação covalente, né, que é, por exemplo, entre a molécula de água aqui, entre o hidrogênio e o oxigênio, né, entre o hidrogênio e o carbono, né, isso daí são ligações entre os elementos químicos, né, as ligações intramoleculares, entre os elementos químicos. E nós temos as ligações intermoleculares, né, que são as ligações entre as moléculas, né. Então, para existir esse tipo de ligação entre as moléculas, né, a gente tem que saber se a molécula ela é polar ou se a molécula é apolar, certo? Volto a dizer, gente, eu estou dando um esboço dos principais assuntos da química básica, né? Nesse segundo vídeo nós estamos indo até um pouco mais além, né? Aqui já não se refere tanto à química básica, né? Já são assuntos mais complexos. Então eu estou dando um esboço para vocês de como que funciona, mas se vocês quiserem ter mais informações, né, se deter mais, querer aprender mais, vocês vão ter que buscar coisas mais detalhadas, certo? Mas eu estou mostrando para vocês para ter uma ideia de como que funciona, como se fosse uma revisão, né, de todo esse conteúdo aí do ensino médio, tá? Então, voltando ao assunto, o que é uma molécula polar, certo? Polar, o nome já é bem sugestivo, gente. É uma molécula que possui polos, tá? O que são polos em uma molécula? Molécula que tem um lado negativo e um lado positivo, certo? Então eu coloquei dois exemplos para vocês saberem o que é uma molécula polar e o que é uma molécula apolar, certo? Desse lado aqui, ó, nós temos a molécula de água, tá? Como vocês podem ver aqui, nós temos um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio, né? Aqui em cima, essa água aqui, ó, esse oxigênio fica com dois par de elétrons livres, ó. Os elétrons são negativos, gente.
Então essa região aqui da molécula de água, ó, é negativa, ó. Certo? E essa região aqui, ó, da molécula de água é positiva, ó. Porque como o hidrogênio aqui, ó, ele está compartilhando esse elétron aqui com o oxigênio, que é mais eletronegativo, né? E essa região aqui da molécula de água vai ficar mais positiva, né? Automaticamente, esse átomo de oxigênio, como é mais eletronegativo, ele tem mais força para puxar esse elétron aqui do hidrogênio, como a gente comentou, né? As forças dos elementos eletronegativos, essa parte aqui vai ficar mais negativa, certo? O que torna essa molécula de água o quê? Polar, né? Existe uma diferença de eletronegatividade dentro da molécula, né? O que torna ela polar, certo? Desse outro lado aqui, ó, eu tenho uma molécula apolar, ó. Então, é o mesmo exemplo de antes lá, do etano e tal, ela é uma molécula apolar por quê, pessoal? Porque não tem polos de repulsão. A geometria da molécula faz com que ela não gere campos, né, de diferença de eletronegatividade. Por quê? Se a gente analisar aqui, ó, o elemento mais eletronegativo dessa molécula é o carbono. Então ele vai puxar mais para ele esse elétron do hidrogênio, esse aqui vai puxar mais para ele esse elétron do outro hidrogênio, esse aqui vai puxar mais para ele o elétron de hidrogênio, que vai puxar mais para ele o elétron de hidrogênio, certo? As forças aqui, ó, vão se anular, ó, certo? Essa força vai ser a mesma dessa daqui, ó. Essa força vai ser a mesma dessa daqui, ó. Então isso aqui não vai gerar polos de repulsão. A molécula é uma tetraédrica, certo? A geometria da molécula mostra que ela não tem polos de repulsão, né? A gente vê que o carbono ele é o elemento mais eletronegativo, vai ter essa força para puxar para ele, mas ele vai acabar se anulando, né? Não vai ter elétrons livres ali nessa molécula fazendo essa diferença de eletronegatividade, certo? Então, por que o óleo não se mistura na água, gente? Por quê? Né? E por que o sal de cozinha se dissolve na água? É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Aqui, então, ó, desse lado, nós temos o exemplo de uma molécula apolar, ó, que não vai se misturar com essa molécula polar. Por quê? Porque semelhante dissolve semelhante, certo? Então, tudo que for polar vai se dissolver com o que é polar e tudo que é apolar vai se dissolver com o que é apolar, né? Porque que uma molécula quando a gente pega a gasolina, ela se mistura com o óleo e não se mistura com a água, né? Porque a gasolina, ela é apolar, né? Formado por compostos apolares. A água já é uma molécula polar, formada por compostos polares, certo? E é isso que eu quero que vocês entendam para me explicar essa experiência química que eu vou passar para vocês, certo? Bom, então para finalizar o vídeo, né, como eu tinha comentado com vocês, né, volto a dizer o que foi que a gente viu, né, nessa segunda etapa, nesse segundo vídeo, né. A gente viu então o que é uma ligação iônica, o que é uma ligação covalente, o que é uma ligação metálica, o que é uma molécula polar e o que é uma molécula apolar, certo? Então, como a gente já tem essa base de conhecimento, o que atrai um, o que repulsa o outro, né? O que dissolve em um, o que dissolve no outro, o que não dissolve, né? Eu vou explicar para vocês por que o sal de cozinha ele se dissolve na água, certo? Então, como é explicado para vocês, a gente sabe que a molécula da água é uma molécula polar. Se o sal de cozinha se dissolve na água, né, e semelhante dissolve semelhante, automaticamente qual que vai ser a polaridade da molécula de sal de cozinha? Também vai ser apolar, né? Aliás, também vai ser polar, certo? Então eu vou fazer o desenho passo a passo para a gente entender como que isso se dissolve na água, tá? Aqui, ó, molécula de água. Vamos rever tudo que a gente aprendeu agora no final desse vídeo.
tá? Molécula de água é a ligação de um oxigênio, desenhando o oxigênio, né? Que ele é um ametal, certo? Ligado com um hidrogênio aqui, ó, e um outro hidrogênio aqui, ó, né? Fazendo uma ligação entre eles, uma ligação covalente, certo? Como possui dois par de elétrons livres aqui, ó, né? Ele vai ser uma molécula polar, com polo negativo aqui em cima e com polo positivo aqui embaixo, ó. Certo? Do outro lado, a gente tem o NaCl. NaCl. Aqui, ó. NaCl. Certo? Então, esse daqui, pessoal, é um metal e esse aqui é um ametal, né? Eles formam também uma molécula polar, porque, como eu tinha falado para vocês, a gente tem o Na aqui, né? E o Cl- aqui, ó. Certo? Então, se semelhante dissolve semelhante, o que vai acontecer com o NaCl na água? Essa ligação aqui vai se romper, ó. Porque o positivo do hidrogênio vai atrair o negativo do Cl, ó. E o negativo do oxigênio vai atrair o positivo do Na, certo? Então esse Na vai se ligar aqui, ó, Na+. Esse Na vai se ligar aqui, Na+. E a gente vai ter esse Cl- ligado aqui, ó, com esse H+. A gente vai ter esse Cl- ligado aqui com esse H+. Certo? Então, 1 mol de NaCl vai se transformar em 2 mols. Por quê? Porque esse daí vai se dividir, né? A dissolução dele vai ser grande dentro da água. Certo? Então, vocês acabaram de ver qual que é o fenômeno da dissociação, né? Ionização desse NaCl junto com a água, certo? Automaticamente, pessoal, ele vai ser um condutor de eletricidade, né? Que é a experiência que eu vou tratar com vocês logo mais, vou mostrar para vocês, certo? Por quê? Porque se você colocar uma corrente elétrica dentro da água, a água no seu estado fundamental, né, no seu estado puro, é um isolante elétrico. Ela não vai deixar você conduzir essa corrente elétrica, certo? E o que vai acontecer com essa corrente elétrica quando você colocar sal, né? Os elétrons que você adicionar ali dentro vão ter livre passagem. Se você colocar essa molécula aqui embaixo, aqui, certo? E fazer a ligação dela aqui, ó, com o hidrogênio aqui, com o Cl- aqui, ó, Cl- aqui em cima, ó, outro Cl- aqui, ó, Cl- aqui, ó, com o Na+ aqui embaixo, ó, Na+ aqui embaixo, ó, e você tiver elétrons livres aqui dentro, que é o caso da corrente elétrica, ó, os elétrons vão ser atraídos do lado negativo para o lado positivo com mais facilidade, ó, certo? Que vão ser atraídos para esse lado aqui, ó, para esse lado aqui com mais facilidade, certo? Que vão ser atraídos para esse lado positivo com mais facilidade, ou seja, os elétrons vão ser atraídos com mais facilidade. Esses elétrons livres que vão estar dentro da água vão ser atraídos, vão ser conduzidos, né, por esses íons livres aqui, ó, do Cl- e o Na+ com mais facilidade. Bom, galera, então agora para mim explicar para vocês a parte prática aí, né, uma experiência bem simples,
experiência da condução da eletricidade com água pura, né? E depois eu vou adicionar sal de cozinha para ver se vai transferir eletricidade para acender essa lâmpada que vocês estão vendo aqui na frente, aqui, ó, certo? Então eu tenho dois polos ligados a um cabo nessa lâmpada aqui, ó, que vocês estão vendo ali na frente, né? E eu fiz aqui uma abertura nesses cabos, ó. Vocês notam que quando eu encostar os dois polos, a lâmpada vai se acender, ó, certo? Eu vou colocar esses dois polos aqui dentro, aqui, ó, desse aquário, certo? Eu vou colocar um cada lado desse aquário aqui, ó, e vou jogar água pura para ver se essa lâmpada aqui na frente vai acender, certo? Depois eu vou adicionando sal nessa água aqui dentro desse aquário para ver se essa lâmpada vai acender ou não, né? Então, pra gente comprovar ali, que eu falei ali no quadro, estava certo ou não, certo? Em primeiro lugar, peço que os senhores não façam isso em casa, né? Se forem tentar fazer, por favor, que tenha alguém responsável junto, né? Ou então façam algo seguro, não tente fazer em casa aí, né? Eu só estou demonstrando para vocês aqui nesse vídeo para vocês entenderem como que funciona, né, se realmente tá certo aquela parte de polaridade ou não, certo? Então não tente fazer isso em casa, tá? Bom, gente, então agora, como vocês podem notar, né, eu coloquei os dois cabos lá que eu tava segurando, que davam passagem de corrente elétrica dentro do aquário, né, um cada polo, né, coloquei um desse lado e um desse outro lado. Agora eu vou pegar esse galão de água aqui, ó. Isso daqui já está tudo ligado, certo? Eu vou pegar essa água aqui e jogar aqui dentro para ver se vai haver a transferência de elétrons dentro desse aquário aqui, ó. Somente com água pura, certo? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso. E a água já encostou nos dois polos, né? Vamos ver se vai haver a transferência de elétrons, se essa lâmpada vai ligar, tá? Como a gente tinha. Ó, ela tá ficando cada vez mais forte, ó. Certo? Aqui eu acabei de jogar sal de cozinha nela, ó. Olha como a lâmpada fica cada vez mais forte, ó. Olha aqui, ó. Ela foi aumentando, né? Cada vez mais. Se forem mexer a solução, pelo amor de Deus, né? Me peguem um mexedor de plástico ou de madeira, né? Para você não levar um choque. Olha aqui como foi aumentando a intensidade. Por quê? Porque os íons de NaCl estão se dissolvendo aqui dentro dessa água, ó. Tá? Então a transferência de corrente elétrica ela vai ficando mais forte por causa desses íons dissolvidos, certo? Vocês notam que quanto mais sal a gente joga dentro da água, ó, mais forte ela vai ficando, ó, né? Porque a corrente elétrica aumentou aqui, certo? Bom, então a gente chega no final desse segundo vídeo, né? Segundo vídeo aí com mais complexo do que o primeiro, né? Antes de eu finalizar, eu gostaria de fazer uma reflexão do que a gente viu, né, nessas duas etapas, né? A gente começou falando do átomo, da estrutura do átomo, identificamos lá o que é o núcleo, o que é a eletrosfera, como que o átomo ele se caracteriza, né? Qual que são as cargas positivas, as cargas negativas. A gente viu esse conceito de eletronegatividade, né? E raio atômico, porque que um elemento ele tende a roubar elétrons mais fácil de um outro elemento químico
através da associação com o seu raio atômico, né, que é o tamanho dele, né, toda essa questão aí de cargas positivas, cargas negativas, né, vimos toda essa parte estrutural do átomo, né, da química básica. Depois, no segundo vídeo, né, a gente, a partir da base do primeiro, entendeu o porquê que um átomo se liga no outro, né, através das ligações químicas, né, vimos a ligação iônica, vimos a ligação covalente, vimos a ligação metálica. Depois a gente viu sobre ligações intermoleculares, né, o que é uma molécula polar, o que é uma molécula apolar. E por fim, né, eu mostrei para vocês o que são íons dissolvidos, né, por que uma molécula polar se dissolve numa molécula polar e uma polar se dissolve numa molécula apolar, né. Daí eu mostrei para vocês essa experiência, né, gente, mostrei para vocês como que funciona. Então a gente fez uma linha de raciocínio assim bem interessante, né, vimos toda essa parte introdutória da química, né, depois a gente se aprofundou um pouquinho mais. Claro que volto a dizer que se vocês quiserem ter um aprofundamento mais interessante, né, quiserem saber mais, pesquisem mais sobre esses temas, vejam como que funciona, né, mais a fundo toda essa parte para a gente entender melhor. Mas eu acho que os vídeos deixaram uma base bem interessante aí para todos esses assuntos da química do ensino médio, certo? Deixo aqui meu muito obrigado, né? Espero que vocês compartilhem esse vídeo para mim, comentem para mim, deixem um joinha, tá? Um abraço para vocês, beijo grande, família sempre, beijão, fique com Deus, até mais.